Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tão polêmicos testes práticos ou design challenge, depende aí como você quer chamar, cada empresa acaba chamando de alguma maneira. Essa é uma prática muito comum nos processos seletivos aí para UX designers ou para designers de uma maneira geral. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como se sair bem nesse teste prático e falar um pouquinho sobre os tipos existentes. Então, se você quer saber mais, fica aí. Vamos lá, esses testes práticos ou essa prova de design, ou depende aí como você quer chamar, é muito comum em um processo seletivo de UX design. Se você acha que esses testes de design eles são feitos aí só por pequenas empresas, muito pelo contrário. Essa prática, vamos dizer assim, começou, se a gente pode dizer, com empresas como Google e Airbnb, ou seja, é muito comum todo tipo de empresa utilizar essa prática para descobrir um pouquinho mais sobre o candidato que eles estão prestes a contratar. Na grande maioria dos casos, esse desafio de design é feito lá pela terceira ou quarta etapa de um processo seletivo. O raciocínio por trás desse desafio de design é entender exatamente qual profissional eles estão prestes a contratar, saber se tem as habilidades necessárias e entender se ele vai dar esse match aí com a empresa, com a equipe de design e assim por diante. Existem vários tipos de desafios de design, eu vou citar aqui dois que são os principais e os mais comuns, vamos dizer assim, que a grande maioria das empresas utilizam, e além disso eu vou te dar dicas de como se sair bem nesses testes práticos, de como entender exatamente o que eles esperam. O primeiro deles é o famoso Whiteboard Challenge. Eu já fiz até um vídeo específico sobre ele aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima se você quiser entender mais, mas indo bem direto ao ponto e te explicando exatamente o que é esse desafio, como o próprio nome diz, você vai estar ali na frente de um quadro branco e dependendo do tipo de empresa, talvez seja uma vaga remota, até devido a toda a situação que a gente está passando agora, a grande maioria das empresas está fazendo esse teste utilizando diversas ferramentas, como o Miro, que é uma ferramenta que eu já falei muito aqui no canal, que vale a pena você estudar. O desafio desse Whiteboard Challenge é solucionar um problema que eles vão te dar ali no momento, e não necessariamente este problema vai estar ligado à empresa ou ao tipo de produto ou ao tipo de negócio que eles utilizam, que eles trabalham. Eu já fiz Whiteboard Challenge onde não tinha absolutamente nada a ver, inclusive com design de produto, eu estava resolvendo problemas do cotidiano. E o Whiteboard Challenge é uma maneira muito legal da empresa entender exatamente como você pensa. Além disso, serve para você também, designer, entender exatamente como que a empresa funciona. Na grande maioria dos casos, esse Whiteboard Challenge é feito aí com outros membros da equipe, então você de alguma maneira já vai estar trabalhando com eles, vamos dizer assim, e você também consegue expor um pouco mais a sua ideia. Esse desafio costuma durar aí entre 30 e 1h30. Eu já fiz e na grande maioria dos casos esse Whiteboard Challenge acabava durando 1 hora e eu tinha que resolver um problema e explicar exatamente para eles o que eu estava pensando. O segundo teste, talvez seja o teste mais comum na hora de realizar a contratação de um designer, é quando eles vão te mandar um briefing ou eles vão te mandar um desafio e você vai solucionar ele desde a sua casa. Você vai fazer esse desafio, eles vão te dar aí um determinado tempo, eles vão te dar algumas horas para resolver, ou quem sabe até alguns dias, e você vai ter que enviar para eles essa proposta depois. Eu já fiz alguns desses desafios onde eu fiz desde casa e houve uma vez, por exemplo, que eles me falaram: Álvaro, me fala exatamente quando você vai fazer esse desafio, que a gente vai mandar no seu e-mail e você tem que responder ele 3 horas depois. Então, por exemplo, neste caso eu realizei esse desafio num domingo e eu falei para eles: olha, eu quero fazer domingo às 10 horas da manhã, e às 10 horas da manhã eu recebi esse e-mail deles com o desafio e eu tinha que responder 3 horas depois com a solução. Na grande maioria dos casos, eles vão te dar alguns dias para você enviar essa proposta para eles. Quase sempre vai ser algo relacionado à indústria que eles se dedicam. Então imagina que você está fazendo um teste para entrar em um banco ou em alguma espécie de empresa financeira. Pode ser que o produto que você tenha que solucionar, o desafio que você tenha que solucionar, seja relacionado à área financeira. Algumas vezes, além de você enviar o teste, você também vai precisar apresentar esse teste, explicar exatamente o que você fez em cada uma das etapas. Neste tipo de caso, o que eu costumo fazer são basicamente 2 apresentações, onde a primeira delas, que é a que eu vou enviar por e-mail, eu acabo colocando mais
detalhes, explicando um pouco mais do meu processo para que qualquer pessoa que venha a ver esse teste, que venha a ver essa apresentação, consiga entender exatamente o porquê que eu fiz cada coisa. Nessa outra apresentação que eu costumo fazer, é uma apresentação um pouco mais com os bullet points, talvez algumas animações, vídeos, e eu não falo especificamente só do teste. Eu explico um pouquinho quem eu sou, me apresento, porque pode ser que eu esteja apresentando isso para mais pessoas e para pessoas que ainda não tiveram contato comigo, e obviamente eu falo sobre o teste e explico todo o meu processo. Isso é mais uma coisa que eu vou falar muito específico aqui no canal, principalmente nesse processo de contratação. É extremamente importante que você demonstre e mostre todo o seu processo. Caso você esteja realizando o processo seletivo para uma vaga de UX, onde talvez você só precise chegar até os wireframes, demonstre exatamente tudo que você fez para chegar nesses wireframes. Por favor, não mande um link do Figma só com o teste, ponto final. Mostre todo o seu processo nessa apresentação. Talvez se for uma vaga mais de UI, vale a pena você colocar os wireframes de baixa fidelidade que você fez, não tem problema nenhum em você tirar foto e anexar isso na apresentação. E é até legal você mostrar isso, porque mostra que você não vai direto para a tela, que isso é um dos problemas que muitas empresas enfrentam na hora de contratar um profissional. Uma outra dica muito importante, e essa dica ela já mudou a minha vida, se eu posso dizer isso, é você se preparar para esse teste. Mas você deve estar falando, Pô, como que eu vou me preparar para um teste onde eu não sei exatamente o que eles vão me enviar? É aí que está o erro. Você pode não saber o que eles vão te enviar, mas você pode tentar descobrir. E como que você vai fazer isso? Existe um site que se chama Glassdoor, que é um site onde você consegue encontrar informações sobre empresas, você consegue se candidatar a vagas e assim por diante. O legal desse site é que as pessoas também colocam ali reviews sobre a empresa. Então é legal, às vezes, se você está em dúvida se você vai entrar nessa empresa ou não, você quer saber um pouco mais como que é o dia a dia nessa empresa, se é uma empresa que combina com você, se essa empresa tem bons comentários, você pode entrar no Glassdoor para ver isso. Mas além disso, tem uma parte muito legal que é a parte de entrevistas. O que essa parte tem? Dentro da parte de entrevistas são pessoas que já passaram por um processo seletivo dentro dessa empresa e colocam ali o tipo de desafio que enviaram para eles ou até as perguntas que fizeram para eles durante a entrevista. Para vocês terem noção, eu já fiz um processo seletivo onde antes de eu ir para a entrevista eu entrei no Glassdoor e verifiquei ali os reviews que tinham e o que as pessoas haviam comentado, e eu encontrei exatamente as mesmas perguntas no Glassdoor, foram as perguntas que me fizeram na entrevista. Então eu estava muito mais preparado para essa entrevista. E é algo que eu recomendo para você. Entra no Glassdoor, investigue sobre a empresa, veja se não tem já ali esse desafio dentro do Glassdoor, porque pode te ajudar. E caso você faça um processo seletivo, por mais que você não passe, vale a pena você também enviar ali no Glassdoor alguns comentários e contribuir para a comunidade para explicar exatamente como que foi o processo seletivo dentro dessa empresa, pontos positivos e negativos. Uma outra dica bem legal é você buscar design challenges que existem aí na internet. Existe um site muito legal que o nome é UX Challenge, o link está aqui na descrição e também está aparecendo aqui para vocês, onde você consegue ver alguns exemplos de briefings e de desafios que você pode fazer no seu dia a dia para praticar, não só para uma entrevista, mas também para praticar um pouco todas as suas habilidades de UX designer, de product designer e assim por diante. Beleza, você já recebeu esse teste ou você já sabe mais ou menos o que eles vão pedir para você na hora que você vai fazer esse teste, e agora a pergunta é, como que eu faço esse teste? Pode parecer muito simples, mas é muito importante você entender exatamente o briefing e tirar todas as dúvidas que você possa ter. Existem algumas pessoas que falam, putz, mas eu não vou ficar mandando e-mail para eles, eu não vou ficar tirando dúvidas com eles, porque eles vão achar que eu não sei interpretar muito bem ou que eu não entendi muito bem o teste, e não tem problema nenhum se você não tiver entendido o teste. É importante você deixar tudo o mais claro possível para você conseguir realizar esse teste da melhor maneira. É bem legal você programar ali no seu dia, você programar na sua cabeça quando você vai fazer esse teste. Se você estiver trabalhando, né, possivelmente você vai fazer esse teste no final de semana ou às vezes depois do seu horário de trabalho, é legal você tirar todas as suas dúvidas antes. Por que eu tô falando isso? Já aconteceu comigo, onde eu tinha que enviar o teste numa segunda-feira, eu só fui parar para ler o briefing e entender exatamente o que eles estavam me pedindo no sábado, e eu tinha algumas dúvidas. E o que aconteceu? Eu mandei um e-mail e obviamente eles não me responderam porque já era o final de semana e eu tinha que enviar na segunda. Então eu acabei fazendo alguma coisa que eu não entendi muito bem, e nesse caso eu até não passei nesse processo seletivo. Não sei se foi especificamente por esse problema, mas eu acabei não entendendo muito bem o teste. Então,
tente entender exatamente quais os objetivos desse teste. Além disso, é bom você se atentar se você tem que se limitar, vamos dizer assim, a algum problema técnico, alguma limitação técnica, ou se você pode criar algo totalmente fora da caixa, né? Algo que você não tem nenhum tipo de limitação, sei lá, de programação, de plataforma e etc. Às vezes eles vão te mandar um teste muito genérico para você, sei lá, criar um aplicativo. Você tem que entender se esse aplicativo vai ser para iOS, se vai ser para Android, se é um web app, ou que tipo de plataforma ou que tipo de produto você tem que criar. Um outro erro muito comum é a gente sempre buscar a resposta perfeita para esse teste. Eu já te digo que não existe resposta perfeita para nada. Então, dê o seu máximo e quando você achar que já chegou numa solução legal, envie. Não fique demorando muito para enviar, porque você tem que pensar que além de você existem outros designers no processo seletivo e talvez se você demorar muito para enviar, alguém vai acabar enviando antes de você e essa pessoa pode conseguir a vaga. Então, não fica buscando a solução perfeita, encontre a melhor solução ou a solução que você possa dar naquele momento. Não perca muito tempo dando voltas e voltas e voltas. É muito importante durante esse processo, assim como no seu dia a dia de trabalho, você dá algumas pausas. Talvez se você tem algum amigo designer ou alguém que você conheça no LinkedIn que já trabalhe na área, não tem problema nenhum, envie uma mensagem, compartilha o que você está fazendo. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Qualquer dúvida, qualquer dica que você possa receber de qualquer outra pessoa, pode ter certeza que já vai te ajudar muito. Chegamos em uma pergunta bem complicada que é: Álvaro, eu posso recusar fazer um teste prático? E a resposta é sim, você sempre pode recusar, mas talvez isso já te tire do processo seletivo, a não ser que você tenha uma bela justificativa. Eu, por exemplo, já recusei 2 vezes fazer esse teste prático, onde a primeira delas eles me mandaram uma tarefa gigantesca e eu falei: olha, eu não vou ter tempo suficiente para fazer isso. Eu acredito que com essa tarefa também vocês não vão conseguir identificar muito quem eu sou e eu acho que não convém nesse caso. Eles me enviaram até uma outra tarefa para eu fazer e eu consegui executar melhor e enviei para eles. E também existe um outro caso onde você não só pode, como você deve recusar fazer um teste prático, que é quando você sentir que você está resolvendo um problema que a empresa pode acabar utilizando isso depois. É muito importante você perceber ou você entender que tudo que você vai resolver ali é tudo num mundo muito fictício. Se eles te derem um problema real e você sentir que talvez eles possam utilizar isso depois, você tem que sim recusar, porque senão no final das contas você acaba trabalhando de graça e acredite, isso infelizmente é muito comum. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionadas a design, a processo seletivo, teste prático, você já fez algum teste diferente, deixa aí nos comentários que eu tô respondendo um a um. Mais uma vez, obrigado a todos os novos inscritos, desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!